Eu cheguei a ver fotos assim, é constrangedor, mas eles, cara, vivem como querem, né? E aí ele levanta a questão. Por que que não aparece foto dele? Por que que ele não mostra? E tem uma postagem específica, ele não, eu nunca vi, e é só se abrir a internet, tá toda hora foto desses caras. Eu nunca vi uma foto dele com a filha, no colo, ou com a criança, né? Nunca vi o Carluxo com a foto da criança dele no colo. Então, levanta mesmo uma questão de por que que ele não publiciza, né? Por que que ele não visita mais? Por que que não tem? Porque ele não precisa fazer, mas como eles fazem isso, a dúvida colocada aí pelo cara da esquerda, é um cara de esquerda, mas é uma dúvida que o povo quer saber, não é uma família pública que sempre viveu publicamente? Por que que ele não coloca, hein? Por que que ele não põe uma foto? E quando Nicolas apareceu com uma foto, tava a criança lá do Nicolas, com a mulher do Nicolas, a Michele e o Jair. E aí o Carluxo, cara, ele fez uma postagem com inveja e dor de cotovelo. Você tem ela aí, Eric? A Eu postagem do Carluxo? tenho, claro que eu tenho. Aqui, ó, eu tampei, né, o rosto da filha do Nicolas aqui pra não aparecer, porque a menina não tem nada a ver com isso, né? Aí o Exato. Jair segurando a filha do Nicolas, né? E a Michelle aí do lado. Aí o Carlos, abre aspas pro Carlos aqui. Legal o cara fazer isso com a sua filha e com a minha não. De qualquer forma, parabéns sempre, grande Nicolas. Aí daqui embaixo um comentário da Michelle, né? Abre aspas pra Michelle aí também. Que Deus livre e guarde a nossa Aurora, filha do Nicolas, né? De toda inveja, maldade, dor de cotovelo, hein? Faltou só irmãos trair aqui na postagem, Arthur. Então, ela colocou aí diretamente para o Carluxo, é evidente, que ela botou ali direto para o Carluxo, falando, ó, inveja e dor de cotovelo. Então o Carluxo ficou magoadinho aí. Por quê, né, que o Jair estaria nos Estados Unidos na época que ela nasceu, e o Carluxo não. Na época que a criança nasceu, então, a filha, o filho do Carluxo, por que que ele não tá lá, ou não chegou antes? Por que, cara? Por que esconder tanto? E assim, a gente não está pondo em dúvida, não, viu, Carluxo? Mas vocês são pessoas públicas. Então, a questão é qual? Se existe, o povo quer saber, e existe dúvidas, por que não fazer um exame de DNA? Se fosse com você, Arthur, se fosse com você, Exame de DNA, na hora, pega na bochechinha, pega o DNA na bochecha e faz o exame, cara. O problema seria Pix, nada ainda, o farol paga, Carluxo. Se for uma questão, porque esses caras eles não tiram do bolso para nada, cara. Então pode ser que não queiram gastar, né? Não quer gastar os milhões aí que eles têm. Talvez um bi. Vivem como se tivesse bilhão. Se o problema é Pix, nada ainda, o farol paga. A gente faz uma vaquinha no farol e faz o exame de DNA. E aí o povo vai ficar sabendo, cara, e encerra essa questão. Não são pessoas públicas. E isso está causando muito inconveniente no Carluxo, ao ponto que ele processou. Ele nunca processava, cara, nem ele, nem o pai, nem o Bananinha, nem o Chocolate, nada, cara. Por que que nesse caso causou, e a esquerda está batendo nisso, por que que esse caso tá causando tanto inconveniente ou prurido no Carluxo, Eric? Por quê? eu não sei, Arthur, mas assim, conhecendo o Jair, tá? Como eu conheço pela, né? Eu acho que o Jair não teria um filho fora do casamento, cara. Não é do feitio Exatamente. dele. Um homem Exatamente. família, né? Eu acho que ele não faria isso, cara. Não vejo essa Não possibilidade. faz parte, né? Não faz parte do modus operandi, da vida pregressa. O Jair, inclusive, é o que eles mencionam muito, e não. Eu acabei vendo as fotos. Eles botaram na internet fotos do Jair com a mãe da criança.
Mas não vi nenhuma foto do Carluxo com a mãe da criança. E várias fotos do Jair sempre feliz. Então eles vão colocando de uma forma que, assim, facilmente, aqui, ó, um exame de DNA, esfrega na cara deles, Carluxo. Falou aqui, ó, é o pai. É igual no Ratinho, cara. Parabéns, o papai. Lembra, Eric? Tinha duas possibilidades. O Ratinho era binário, não tinha uma terceira. Ou era o papai, parabéns ao papai, ou ele não é o pai, lembra disso? Lembro. Ele não é o pai. Pô, faz o DNA, cara. E aí, assim, como é que é? Como é que é? Aqui, ó. Esse é meu patrão. É o Ratinho, cara. Ratinho. Um abraço para o Arcanjo Miguel aí. Ele sabe do Paraná o que aconteceu no Paraná. Que desgraça, hein, meu? Que desgraça, Ratinho. Mas o programa era engraçado, cara. O programa era engraçado. E aí, quando era o papai, prepara o charuto que a festa tá no ar. Não era assim? Exatamente. Não, o que o Carluxo tem a temer? O povo quer saber, cara. E você não tem curiosidade, Eric? Quem está embaixo aí? Fala, vocês não têm curiosidade? Já que os caras colocam a vida pública, né? Você falar assim, os filhos do meu irmão, pô, a cara dele, a cara dele. Agora, se levantasse a questão, tenho certeza que ele faria um DNA. Certeza que faria um DNA. Se você tivesse com um problema desse, é um problema. É um problema que ele está processando. E está processando os caras que comentam, assim, que não é que comentam, que propaga as postagens. Então o cara faz a postagem, pondo em dúvida, né, a paternidade. E aí quem propaga a postagem, ele vai lá e processa também. Nunca vi isso deles, né? E eu conheci ali, hein? Eu conheci. Do Jair, né? Como bem o Eric falou, na real, né? O Renanzinho, ele nem sempre foi chamado de Jair Renan. Ele era, antes de ser Jair Renan, ele era quem? Ele era Renan Vale. E aí, o Renan Vale, ele foi concebido, a concepção, ou seja, quando o espermatozoide vitorioso, ele é um espermatozoide vitorioso. Ele fecunda ali o óvulo, né? Ocorreu enquanto Jair era casado com a Rogéria, a mãe do Carluxo, durante o casamento. Virou o programa do Ratinho, cara. E ele não assumiu, não assumiu o Renanzinho. E o Renanzinho não tinha o nome do papi, como tantos milhões de brasileiros. Não tinha o nome do papi, cara. Era só o nome da mãe. Ao que a mamãe, aliás, teve processo contra ela recente, né? Na Justiça Eleitoral, não era isso? Teria havido, né, Erika, um processo na Justiça Eleitoral, acho. Enfim, ela foi candidata. Ela entrou com o DNA. Ou fizeram o DNA. Abrindo parênteses, hein? Muito cristão, o Bolsonaro deu uma entrevista dizendo que sugeriu ali, deixou para ela fazer um aborto. Ó, deixei para ela não quis, saiu isso aí. Falou se referindo ao Renanzinho. E o Renan foi assumido quando ele já tinha uns 2, 3 anos. Daí ele ganhou o nome do papi. Teve o privilégio, a primazia de mudar, o nome dele mudou para Jair Renan, e aí sim ele ganhou Bolsonaro no sobrenome. Foi brindado. Algo que eu atribuo muito à brilhanteza dele, né? O raciocínio rápido, né? A articulação vernacular do Renan. Astúcia, né? Perspicácia. Em inglês eles diriam que ele é insightful. Ele é pertinaz.
O Renan é uma potência. E o Bolsonaro, ele teve o filho, não é que foi, ele teve o filho casado. Ele não assumiu, sugeriu aborto e fez o DNA. Então já tem um histórico de DNA na família. Já fizeram, cara. E a certeza 99,999, meu, certeza de 99,99 é a certeza que o sol vai nascer amanhã, meu. Sabe por que eles não põem 100%, Ed? Por quê? É uma questão jurídica, porque não pode. Se colocar 100%, falando nada é 100%. Pode ter um erro na máquina, no aparelho. Então eles põem 99,999, que é a certeza. Você bate o DNA ali, não tem. Você já fez DNA? Já. A gente fez, né? A gente fez. Genética, né? Eu fiz, o do meu irmão sai quase igual. Eles não sabem, porque é um código de barra. Sai quase igual. Então dá para ver que é irmão, né? Você vê lá o alelo paterno, o alelo materno, o meu com o dele ali é quase tudo igual. A única diferença, teve uma diferença. Ele tem uns 2% a mais de genética viking. Viking mesmo. E esses 2% eu tenho a mais de genética indígena. Por isso que eu sou mais inteligente que meu irmão. Mas assim, pequenas diferenças, né? Agora, fizemos DNA, cara. Qual o problema? Faz um DNA, cara. Vida pública, sempre falando da família. O povo quer saber. Quanto mais ele esconde, mas é uma questão privada. Beleza. Pode reprimir isso daí. Mas se existe um histórico de abrir tudo na família, até o ponto de abrir o parto, com a mulher nua, mostrando, cara, mostrou. Dá um Google aí, você que está assistindo, se ficou curioso. Mostrou, cara. Para que botar um negócio desse? Bom, é porque eles abrem a vida pública ali, né? Então, se eles já abrem a vida, a mulher ali do chocolate falando, não, ele no passado errou, mas hoje é um homem novo, então tá abrindo ali. Errou o quê? Ele se converteu? O que ele fez de errado? Aí surgiu aí os outros boatos de que haveria fotos picantes, vídeos picantes, né, coisas assim, comprometedoras. Compromising, né, Eric? Compromising. Ou seja, abre tudo na família de vocês. Faz questão de mostrar foto, né? Político, cara. Por que nesse caso específico? E aí colocaram a questão, e é o que a Michelle colocou ali, não, que a Aurora tal, deu uma alfinetada no Carluxo, mas a Michelle nunca apareceu numa foto com a neta dela, por quê? De certa forma é a neta dela, né? Se ela está casada com o Jair e o Carluxo, não seria uma neta direta, assim, de sangue, mas é a neta do marido dela. Por quê, cara? Porque antes, né, já poderia, realmente teve um afastamento evidente, a ponto dela viajar com o maquiador e não com o marido. E o marido foi pescar na época, você estava separado dela, aí quando começou a ter o burburinho, de noite viajou e apareceu com ele lá. Mas outras vezes ela viajava com o maquiador e ele viajava com os caras dele lá, para pescar, para andar de jet ski. Pô, pra que andar separado, cara? Eu prefiro viajar com a Lu. Se você não tem... Se você é um cara... Se você é um solitário, como o Eric é um monge, tipo Paulo de Tarso. Ele, para não se abrasar, ele fica na boa. Já viu o Eric e com mulheres, hein? Já viu o Eric. O Eric, ele é conhecido como boca louca, viu? Detalhe, Arthur, que o Sóstenes falou esses dias que foi a Michelle que ensinou o Bolsonaro a beijar na boca, né, cara? Exatamente. E assim, a gente tem Vamos entrar no assunto da Michelle, porque a Michelle ela está se tornando a substituta do Lula, a futura liderança da esquerda. Eles estão fazendo isso agora abertamente. A ponto a Lu me mandou hoje,
Olha, o Abi tinha razão. O Abrão tinha razão, cara. Olha aqui a Folha defendendo ela. E os caras no comentário falam, não é possível que vocês estão querendo empurrar a Michelle na nossa garganta para ser a liderança da esquerda. Falando que ela é guerreira, e ela não é submissa, e ela defende as causas de esquerda. Ela realmente defende as causas de esquerda, cara. Ela realmente é feminista. É. E aí fala, mas ela não tem... A gente chega lá no assunto. Vamos encerrar esse aí do... Tem mais alguma coisa do lance do Carluxo e do pai com a criança, Eric, que a gente iria comentar?